Graça e paz em Cristo Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7. Verso 12, um verso bem conhecido. 1 Samuel 7, 12. Diz assim: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Pai Santo, guia-nos nesse tempo de escola dominical, de culto, logo mais no culto à noite, que a Tua palavra, Pai, fale ao Teu povo e que, dentro dessa casa de oração, o Senhor encontre meus irmãos e irmãs que têm sido cuidados, pastoreados, primeiramente por Ti, pelo conselho, pelo pastor Gustavo. Que a Tua obra seja feita, Pai, na vida desta igreja. Em Cristo Jesus. Amém. Ebenezer, pedra de ajuda. Essa seria a tradução literal da palavra Ebenezer, né? Ela é uma palavrinha que é encontrada só 3 vezes na Bíblia. Ebenezer, pedra de ajuda. Como nós conhecemos aqui no texto, diante de todo o cenário que a gente vai ver, ganhando um significado mais forte, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Ela aparece 3 vezes só, e no livro de 1 Samuel, aparece quando ele ergue esse altar, e logo depois fazendo referências a essa história, né? E a gente gosta muito, né? É uma palavra bem conhecida dentro do ambiente da igreja, dentro às vezes da escola dominical com as crianças, né? São histórias que a gente gosta de contar e deixar marcadas, às vezes a gente não sabe nem o que significa, mas ela está ali, é uma palavra que ronda a mente assim, de todo cristão. E eu queria conversar um pouquinho sobre, não a palavra Ebenezer, mas qual o significado dela dentro desse texto e como ela pode falar com a gente hoje, como a palavra de Deus pode tocar a nossa realidade hoje, essa pedra de ajuda, mas que até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor te ajudou, até aqui o Senhor ajudou essa igreja, até aqui o Senhor esteve presente, né? Bom, esse verso que a gente leu, o verso 12 do capítulo 7, ele se encontra, ao meu ver, num dos momentos mais trágicos do Antigo Testamento. Não o momento mais trágico, mas num dos momentos mais trágicos do Antigo Testamento, da história do povo de Deus, tá? Da história do povo de Israel. Mexeu com o povo certo, e a gente não sabe se a gente pegou o objeto certo. Então eles colocam, depois de quase 7 meses, 8 meses, eles colocam essa arca num carro de boi, colocam 2 bois e disparam, falam assim, volta para o povo de lá, e a gente não quer você que não. A arca chega, e passam-se 20 anos, mesmo com a presença da arca entre o povo ainda continuando, mesmo com a derrota, com a presença da arca, longe de Deus, longe dos caminhos de Deus, se entregando a outros deuses. A Bíblia usa uma palavra forte, se prostituindo na relação com Deus. Passados 20 anos, o povo não aguentava mais aquilo. E aí então, agora o profeta, o sacerdote Samuel, ele reúne o povo e ele tem um recado para o povo. E aí começa o capítulo 7. E ele diz assim, olha, existe um caminho de volta. O caminho de volta para vocês e para a gente é o caminho de
abandonar os deuses aos quais nós servimos os últimos 20 anos. É vocês deixarem de viver da maneira como vocês viviam e vocês retornarem à aliança com Deus. Voltarem a confiança de vocês não a outros deuses, mas ao Deus da aliança. É o caminho de arrependimento, é o caminho de quebrantamento, é o único caminho para a bênção de Deus no nosso povo. E aí diz o texto então que eles se arrependem, que eles então se voltam para Deus, e logo depois disso os filisteus têm uma outra investida contra o povo, mas agora o cenário é diferente. A confiança não estava num objeto, a arca, a confiança estava em Deus, na reconciliação com Deus, no caminho de arrependimento. E aí diz a Bíblia que quando os filisteus fazem a investida, depois de Samuel ali estabelecer o altar, fazer o altar chamado Ebenezer, o povo agora celebra a vitória. Celebra a vitória porque eles venceram os filisteus, os que fugiram eles perseguiram e venceram lá na frente, e a vitória foi completa. E aí então se chama aquele local de Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Mas existe algo muito interessante no meio dessa historinha rápida que eu resumi para você aqui. Porque Ebenezer não é um nome que vem da cabeça de Samuel. Ebenezer é o nome de um vilarejo. E é um vilarejo, não onde o povo ganha a batalha contra os filisteus. Ebenezer é o vilarejo onde lá atrás, 20 anos atrás, o povo havia perdido a batalha para os filisteus. Na minha cabeça, na cabeça do Tiago, seria muito melhor ele colocar o nome daquele altar do Até Aqui Nos Ajudou o Senhor de Mispá, ou Bet-car, ou Sem, que eram regiões perto, onde eles venceram, onde eles ganharam a batalha, onde o Senhor foi com eles e os filisteus não mais os oprimiram. Eles colocaram os filisteus para correr. Não. Samuel, quando estabelece o altar, ele não olha para aquilo que aconteceu, ele olha para trás. Ele olha para o lugar onde aconteceu a primeira e mais devastadora derrota do povo de Deus. Ebenezer. O altar, Até Aqui Nos Ajudou o Senhor, é somado ao local da derrota. É somado ao local onde eles foram perseguidos, onde eles sofreram essa terrível derrota. E por que eu disse que isso é interessante? Porque, ao meu ver, me parece que Samuel enxerga a mão de Deus não só na grande vitória. Samuel vê e enxerga a poderosa mão de Deus em toda a história. Samuel vê a poderosa mão de Deus não apenas no consolo e na vitória, mas Samuel vê a mão de Deus na disciplina, no momento de correção. Samuel vê que Deus esteve presente o tempo todo. Por isso ele não coloca, de novo, ao meu ver, o nome do altar de Mispá, não do local da vitória. Até Aqui Nos Ajudou o Senhor, ele olha para trás e o que ele está dizendo é: vocês pensam que ao longo desses 20 anos Deus esteve ausente? Deus nunca esteve ausente. Vocês pensam que aquela derrota foi porque Deus não estava presente? Foi-se a glória de Deus, mas Deus continua sendo o Deus da aliança. Ele sempre foi o nosso Deus. Nós aqui não éramos povo e respondíamos como povo dele, mas Ele é fiel. Deus continua sendo fiel nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza. Deus continua sendo fiel nos momentos de vitória e nos momentos de derrota. Deus continua sendo fiel nos momentos em que Ele diz, muito bem, meu filho, e nos momentos em que Ele diz assim, chegou a hora da disciplina, chegou a hora da correção. Mas Ele continua sendo bom, Ele continua sendo fiel.
E aí então Ebenezer aponta para 3 caminhos para a gente. O primeiro deles é que nos leva a olhar para trás e reconhecer que em meio a terríveis batalhas que nós lutamos, momentos difíceis que nós passamos na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, nos nossos relacionamentos, naqueles momentos onde a gente olha e fala assim: será que Deus ouvia a minha oração? Ebenezer chega para dizer para mim e para você o seguinte: Deus nunca se ausentou da sua história, mesmo quando você nem o conhecia. Assim como foi com a história dos filipenses. Eles nem sabiam da presença de Deus, mas Deus dá uma visão a Paulo do varão macedônio e fala assim: passa a Macedônia e nos ajuda. Antes deles clamarem ajuda de Deus, Deus já clamava ajuda por eles, diante de um homem falando assim: eu quero que você seja guiado para salvar aqueles que nem sabem o que precisam. Deus está presente na história, no passado, mesmo nos dias maus, mesmo quando eu e você, nós nem imaginávamos que Deus em Cristo era real. Deus nunca esteve ausente. Deus permaneceu fiel ao longo daqueles 20 anos. A arca permaneceu entre o povo. O povo é que não queria Deus, mas Deus estava ali. A mão de Deus trouxe consolo e disciplina. As tragédias levaram ao pranto. Mas em tudo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele olha para trás e fala assim: Deus nunca esteve ausente. Meu irmão, Ebenezer, não viva de uma vitimação na sua história, daquilo que você viveu, daquilo que passou. Deus não é uma criança mimada, que faz biquinho quando alguma coisa acontece que não está dentro da expectativa dele. Não gosto dessa palavra expectativa também não, usei ela e não gosto. Quando não está de acordo com a vontade dele, ele continua fiel. Samuel olha e fala assim: até aqui o Senhor nos ajudou. Ele olha para trás e fala: até aqui o Senhor nos ajudou. Por isso é que ele dá o nome lá de trás, e não no momento da vitória. Mas o até aqui o Senhor nos ajudou não fala só do passado, fala também do presente. Ebenezer nos leva a olhar para o presente. Ele está dizendo: até aqui, até hoje, até esse momento, até as 9h35 do dia 17 de julho de 2022, até aqui, até você chegar aqui na igreja, até você chegar a essa casa de oração, Deus foi fiel. Até aqui o Senhor te foi sustento. Até aqui o Senhor foi pedra segura, amparo, local firme para a sua caminhada. Ele olha para o passado e ele olha para o presente. Se você acordou hoje e respirou, é porque Deus está te dando, por misericórdia e graça, mais um dia para que você viva diante da presença dEle e o exalte com a sua vida. Se você levantou e está aqui, é porque Deus, com graça e misericórdia, te guardou. O que Ebenezer faz? Me faz olhar para trás e perceber que Deus não estava ausente. Me faz olhar para o presente e viver com contentamento e em adoração. Até aqui o Senhor ajudou. O Senhor continua. Mas em terceiro e último lugar, curiosamente, Ebenezer olha para trás, olha para o presente, e Ebenezer olha também para o futuro. Porque se ele diz, até aqui o Senhor nos ajudou, o até aqui não fecha, não é um ponto final da história. É como se você colocasse aqui mais 3 pontinhos.
Deus continua presente na história. Ela indica uma jornada incompleta, tempos à frente. E se Deus foi fiel quando nós não éramos fiel, se Deus proporcionou o caminho de reconciliação, de redenção, caminho de volta, se Deus é presente aqui, hoje, agora, por que duvidar de que Deus não continuará sendo bom, misericordioso, Pai que guia, que dirige no futuro? Ou até aqui abre a jornada. Ele esteve conosco lá, está conosco hoje e não será diferente no porvir. Não será diferente no futuro. É um chamado para gratidão futura. Para o contentamento presente, mas para a gratidão futura. Deus continuará sendo pedra de ajuda. Lá na frente, quando Jesus vai ao céu, ele diz aos discípulos, né? É bom vocês saberem que depois que eu ressuscitei, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Ele nunca abandonou, ele nunca deixou. E não é do caráter dele deixar o povo e os filhos dele. Assim, meu irmão, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Lança o nosso olhar para a nossa história. Olhando para trás, vendo tudo que vivemos, passamos, e de repente Deus aparece e fala assim: eu estava aqui. Você pode não ter percebido, mas não porque eu não estava, os seus olhos não viram, mas eu estava. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu estou presente na sua história hoje, vendo e vivendo com você aquilo que você está passando hoje. Estarei com você no futuro, Ebenezer. Caminho comigo é caminho seguro. Permaneça em mim. Permaneça olhando para mim. Deus não muda. O mesmo Deus que atendeu o clamor de Samuel, o mesmo Deus que estava presente naqueles dias, que aceitou e viu aquele altar sendo construído, é o mesmo Deus que está presente hoje. Então, olhe com gratidão para a sua história. Olhe para trás. Volte, vai discernindo como Deus foi misericordioso e cuidou e guiou você quando você não esperava. Olhe para o seu presente com contentamento, com alegria, porque Deus, Ele não foi. Deus continua presente. Olhe para o seu futuro, mas olhe com a certeza de que você não estará só. Deus continua presente. Se até aqui Ele nos ajudou, não tem por que duvidar de que Ele não fará diferente. Ele continua sendo bom, Ele continua misericordioso, continua conosco. Pai Santo, podemos olhar para trás, alguns com pouca história, outros com muita história, mas ver os locais, os dias, os momentos, as noites em que o Senhor salvou, socorreu, sustentou, guiou, livrou. Hoje também olhamos para trás e percebemos que nunca estivemos sós, de que o Senhor sempre esteve presente. Somos gratos, Pai, porque podemos dizer, como disse Samuel lá atrás, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou.
Ebenezer, nos dias em que fomos desobedientes, o Senhor, com teu Espírito Santo e palavra, nos socorreu, nos guiou, abriu os nossos olhos. O Senhor nunca se ausentou. Ebenezer, o Senhor sempre, com misericórdia e graça, abriu os nossos olhos para que pudéssemos ver a tua grande salvação. E clamamos, Pai, para que este Ebenezer seja um bom e vivo caminho para o futuro. Caminho de gratidão, de contentamento, de alegria, de regozijo diante da tua poderosa e inabalável presença. Que saiamos desse tempo de culto cheios de alegria e de esperança. Porque acima de todo mal, acima dos pecados, acima da morte, está a tua infinita graça e misericórdia para todo aquele que se quebranta e se arrepende. Que o Senhor seja exaltado e louvado, com vidas que reconhecem a tua infinita bondade. No nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.